Olá, meninas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Só para tirar uma dúvida, vocês estão me ouvindo? Não estão? Boa noite a todas. Tudo bem, né? Então, ótimo. Oi, Vivi, como é que você está, meu flor? Tudo bem? Bom, bom, vamos lá, né? A gente hoje vai falar sobre prosperidade e a gente vai falar um pouquinho sobre como é que essa prosperidade ela acontece. A gente tem uma tendência muito grande de entender prosperidade como se fosse somente dinheiro. E prosperidade não é só dinheiro. Tá? Só deixa eu ver aqui um pouquinho que eu pedi para a Karina fazer o compartilhamento do material e eu não estou conseguindo visualizar aqui. Pode compartilhar para mim, por favor, Karina? Eu já está compartilhando e eu não sei onde é que eu vou ver aqui. Vou começar a compartilhar agora. Ah, valeu, obrigada. Quem faz parte da comunidade vai ter direito a ter acesso a esse slide, tá? E eu vou estar conversando um pouquinho mais com vocês sobre a interação de hoje. Quem participou da interação de hoje? Quem viu o material que eu compartilhei hoje lá no grupo? Coloca aqui para mim. Ninguém? Olá, olá. A gente peça desculpas aqui pelo transtorno, mas vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre Prontinho, espiritualidade. já estamos compartilhando, tá? Ok, valeu. Deixa eu ver aqui. Ok. Pronto, vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje sobre espiritualidade próspera, né, que é a prosperidade além do dinheiro. Quando a gente fala muito em prosperidade, a gente tem uma tendência de falar muito de que prosperidade ela é muito vinculada a recursos financeiros, né? E a gente precisa entender que prosperidade ela não é só dinheiro. A gente não está falando somente de dinheiro. A gente está falando de tudo aquilo que é um fluxo na nossa vida. Tá? Vamos entender basicamente duas situações. Fluxo prosperidade é uma coisa, abundância é outra, dinheiro é outra completamente diferente. Por que que isso é importante ser colocado? Porque prosperidade é tudo aquilo que chega a mim. Então, por exemplo, se eu tenho saúde, isso é prosperidade. Se eu tenho saúde para dar e vender, isso é abundância. O fluxo da chegada dessa saúde para mim, isso vai ser o que a gente vai chamar de prosperidade. Então, eu sou próspera na saúde. Minha saúde, ela sempre está tranquila, eu não preciso ir no médico, eu não preciso, eu não fico doente com frequência. Então, eu estou num fluxo de prosperidade em relação à saúde. Tá claro aqui, galera? Belezinha? Pode passar. Tranquilo, tranquilo? Gente, dá um joinha, dá uma mãozinha, alguma coisa assim para eu saber, tá? Bom, vamos lá. Exploraremos juntas como verdadeira prosperidade vai além dos aspectos financeiros e se estende para outras áreas da nossa vida. Tá? Então, como eu estava aqui falando, prosperidade ela é um fluxo, é a chegada de algo. Então, quando a gente está falando fluxo financeiro, a gente está falando essa chegada de dinheiro na minha vida. Então, se eu trabalho, se eu tenho carteira assinada, se todo mês eu estou recebendo aquele dinheiro, isso é fluxo, isso é prosperidade. Então, sempre está chegando dinheiro na minha mão, isso é prosperidade. Ah, está chegando dinheiro além daquilo que eu preciso ou daquilo que eu necessito. Aí a gente está tendo uma abundância financeira, ok?
Quando a gente está falando sobre a questão de empreendedorismo, a gente precisa entender que não é só dinheiro que vai fazer com que o meu negócio prospere. Eu preciso ter saúde mental, eu preciso ter uma saúde física, eu preciso ter clientes, eu preciso ter o que a gente chama, né, dentro da administração de stakeholders, que são aquelas pessoas que vão estar próximas a mim de alguma forma, seja investidor, seja fornecedor, seja os meus clientes, seja os meus colegas de trabalho. Então, eu preciso ter esse fluxo de pessoas, eu preciso ter esse fluxo de energia, né, desses recursos, sejam eles materiais, humanos ou de capital. Eu preciso que esses recursos eles cheguem para mim, isso nesse caso a gente está falando do fluxo, para que a coisa da minha empresa ela aconteça. Está claro até aqui? Pode passar, Cário. Então, essa prosperidade ela só vai acontecer a partir do momento que eu tenho essa conexão com essas pessoas, tá? Então, como eu acabei de falar, a prosperidade ela vai além do que é meramente acumulado do dinheiro ou bens materiais e envolve saúde, relacionamento, propósito e realização pessoal. A pergunta é: hoje vocês estão atuando dentro de um mercado. Hoje vocês escolheram trabalhar de alguma forma, né? Por isso que vocês estão atuando como empreendedoras. E aí a pergunta é: vocês estão fazendo isso porque vocês gostam, porque vocês se sentem bem, porque é um propósito de vida de vocês, ou porque foi a coisa mais fácil que aconteceu? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já procuraram identificar que o que você está fazendo é o que te leva a querer realmente fazer, é o que te leva a um propósito maior, ao que te leva a algo que você realmente se sinta confortável? Como é que está isso aqui para vocês? Compartilha aqui comigo sobre isso. Deixa eu abrir aqui o chat. Aguardando, tá, gente? A conexão está falhando um pouquinho. Você pode repetir? Falhando? Ok, vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente está falando sobre essa questão do propósito, eu quero entender o seguinte: quando vocês escolheram atuar na área que vocês estão atuando hoje, vocês estão fazendo isso por um propósito, vocês estão fazendo isso porque vocês se sentem confortáveis ou porque foi a coisa mais fácil? Porque alguém falou que valeria a pena. Vou trazer um exemplo meu. Durante muito tempo eu vendia Avon in natura, porque todo mundo dizia que eu ganho esse dinheiro com isso. Mas não era uma coisa que era para mim confortável, então era algo que no final das contas meio que bloqueava a minha vida, porque eu estava fazendo porque as outras pessoas diziam que era legal para fazer, né? Quando eu comecei a dar aula, a coisa mudou de figura. Foi quando eu percebi que eu gostava de sala de aula, foi quando eu percebi que ensinar outras pessoas era muito divertido e interessante quando eu via as pessoas dizendo: poxa, Isaura, eu aprendi uma coisa com você que há anos me falam e eu não consegui entender, né? Principalmente porque eu dou aula de departamento pessoal e muita gente não gosta de matemática. Então, quando as pessoas chegavam para mim e falavam: poxa, eu entendi isso de matemática que eu nunca tinha aprendido na escola, para mim isso era extremamente gratificante, porque eu sabia que eu consegui tocar na alma daquela pessoa, eu consegui tocar naquela pessoa. E eu seria uma pessoa que seria lembrada por dizer assim: poxa, Isaura foi a única que conseguiu fazer aquilo ali por mim. Então, essa conexão, esse fluxo, é uma prosperidade. E quanto mais pessoas eu toco, quanto mais pessoas eu compartilho informação, mais prosperidade eu tenho. E essa prosperidade se torna abundância. Tá claro aqui, meus amores? Cara, eu não tô visualizando o compartilhamento. Legal, Lilian. Legal, Vivi. Aqui está compartilhando. Beleza. Mas eu não estou conseguindo visualizar. Vou ficar aqui pela... Passe as telas aí direitinho, porque no celular pode ser que ele tenha ido para o fundo.
para as últimas Está telas. aparecendo que você está compartilhando, mas não aparece o compartilhamento. Mais alguém sem ver o compartilhamento? Aqui eu tô vendo o compartilhamento. Bom, de qualquer maneira, eu vou visualizar aqui, não vou mais ver vocês, mas eu vou ficar aqui no slide para poder conversar melhor com vocês, tá? Oi? Bom, vamos lá. Bom, espiritualidade na prosperidade, tá? A prosperidade, ela pode nos oferecer uma visão mais ampla da vida e ajudando-nos a encontrar significados e propósitos além do materialismo. Bom, uma coisa que eu sempre trago quando eu estou falando sobre espiritualidade, principalmente aqui dentro do portal, é que, assim, espiritualidade é algo que é você com você mesma e você com o outro, tá? Isaura, eu posso ser espiritualizada sem necessidade de uma religião? Pode. Eu posso ser religiosa sem espiritualidade? Não. Então, uma coisa que é muito importante é que religiosidade é uma escolha. Eu vou escolher qual tipo de religião eu vou, qual filosofia religiosa eu vou participar. Eu posso... Não, ainda para mim não. Desfaz e faz de novo para ver se volta. Então, vamos lá. Então, assim, a minha religiosidade é como eu me conecto, que pode ser catolicismo, umbanda, candomblé, evangélico, né, batista, deixa eu ver mais o que, agnóstico, independente de qual linha religiosa eu participe, para que eu esteja lá conectada com aquela religião, eu preciso ter espiritualidade. Eu preciso, agora foi. Pode passar esse slide. Eu preciso ter essa espiritualidade, eu preciso estar conectada não só com aquela instituição religiosa, com aquela filosofia religiosa, como eu preciso estar conectada com as pessoas que compartilham daquela mesma religião. Então, naquele momento, eu tenho um fluxo de energia, um fluxo de informação, e eu me conecto com aquilo ali. E quando eu me sinto extremamente confortável e eu vejo bênçãos acontecendo na minha vida, eu estou falando de abundância espiritual. Tá claro aqui, gente? E quando a gente está falando sobre essa questão dentro do nosso trabalho, quando a gente está falando sobre a questão dentro do nosso negócio, né? Isso significa que eu estou também dentro desse fluxo. Se eu não estou bem comigo mesma, se eu não estou bem com a minha espiritualidade, eu não vou estar bem em lugar nenhum. Tá claro aqui, meus amores? Vamos trazer um exemplo. Estou morrendo de dor de cabeça, estou com dor de barriga, não briguei com meu marido ou com os meus filhos e eu vou trabalhar. Qual a probabilidade de eu ter um dia de trabalho fantástico? Quase zero, né? Ou eu não vou ter um dia bom de trabalho. Faz sentido isso aqui para você? Então, quando a gente está falando sobre essa questão nesse, se eu não estou bem comigo, se eu estou com dor de barriga, se eu estou com dor de cabeça, se eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, eu não vou conseguir trabalhar positivamente. Se eu não estou me sentindo bem dentro das minhas relações, se eu briguei com meu marido, briguei com meu filho, briguei com os meus pais ou com meus familiares, eu não vou estar bem para efetuar um bom trabalho. Se eu discutir com um cliente na minha primeira hora de trabalho, o meu dia todo ele vai ser comprometido. Então, quando a gente fala especificamente sobre essa questão da espiritualidade, é justamente nessa situação. Se eu não estou bem com o meu Deus, com essa energia divina que eu escolhi para me relacionar, eu também não vou estar bem.
E prosperidade é justamente essa situação, é eu estar bem, e conectada com todas as energias que estão no nosso dia a dia. Somos um todo, exatamente. Eu não posso me conectar somente com A, B ou C e deixar as outras pessoas de fora. Perceba a comoção que está tendo hoje no Brasil por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso é empatia. O que aconteceu com os nossos irmãos que moram lá é a mesma coisa que pode acontecer aqui em Salvador. São situações que podem acontecer. E perceba que todo mundo está ajudando, todo mundo está mandando alimentos, todo mundo está mandando dinheiro, todo mundo está mandando roupa. Só que a gente precisa compreender que essas pessoas que estão recebendo essas roupas, essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro, ou estão recebendo um benefício referente a tudo isso que está sendo enviado para lá, são pessoas hoje que estão vivendo uma prosperidade, apesar de toda a confusão que está acontecendo. Está ficando claro isso aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui no chat. Não existe deixar os problemas em casa e ir trabalhar, somos todos. Exatamente. Exatamente. As vibrações positivas também valem, com certeza. Porque não adianta eu vivenciar isso, não adianta eu simplesmente mandar dinheiro se o meu coração está trancado. Aí eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Não vai fazer efeito. Compreende a situação? Então, essas pessoas que perderam casa, perderam tudo, mas são pessoas que normalmente, percebam que normalmente essas pessoas que ganham alguma coisa, elas estão agradecendo a Deus, agradecendo as pessoas que mandaram, elas estão felizes apesar da dor. Essas pessoas, para crescerem e evoluírem, elas vão ser muito mais rápidas do que aquelas pessoas que estão reclamando. Já aconteceu, por exemplo, de vocês ajudarem alguém e vocês receberem um mau grado, vamos colocar assim, uma conversa atravessada da pessoa que ganhou esse benefício, essa ajuda que você deu? Você já parou para pensar como é que essa pessoa ela vive? Como é que essa pessoa ela tá vivenciando a vida dela? Vocês já pararam para pensar que as pessoas que mais reclamam são as pessoas que mais coisas? Pessoas que têm mão fechada são aquelas pessoas que mais têm dificuldade de ganhar as coisas. E aí você pode me dizer, mas Isaura, eu conheço gente que é mão de vaca, mas que ganha muito dinheiro. E aí, como é que acontece? O que acontece é que essa pessoa ela sempre está pensando que a qualquer momento uma pessoa vai roubar ela. Por isso que ela tem uma mão fechada. Por isso que é o famoso mão de vaca. Exatamente, elas estão vibrando na escassez. E eu vou sempre pensar que em algum momento eu vou ser roubada, em algum momento eu vou ser traída. Eu sempre estou prevendo situações negativas. Então, tem aquelas situações em que a gente mesmo fala de que, fulano é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Vocês já ouviram isso? São pessoas que podem até viver na prosperidade, mas elas não estão vivendo a abundância financeira, elas não estão vivendo a abundância como um todo, no final das contas. Elas podem ter fluxo, elas podem ter a prosperidade, mas elas nunca vão estar 100%, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Quem reclama é porque reclama do vazio, da falta, daquilo que é o buraco, tá? Então, pessoas que reclamam são pessoas que têm um buraco e que precisam tapar esse buraco de alguma forma. E como é que esse buraco é tampado? É porque, por exemplo, eu perdi um emprego. Ok, você vai passar por uma situação chamada luto, do qual ele tem 5 fases. Você vai passar por essas 5 fases do luto, tudo bem, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, e você vai vivenciar uma nova situação e você vai buscar um novo emprego. Agora, para aquela pessoa que ficou paralisada na raiva, por exemplo, né, que é um dos sintomas do luto, essa pessoa que ficou paralisada na raiva, essa pessoa, ela não vai conseguir um emprego próspero.
um emprego que possa lhe trazer benefícios. Ela vai trazer um trabalho que vai gerar para ela mais conflito, mais confusão, mais situações para ela reclamar. Por quê? Quando a gente está falando muito sobre a questão da lei da atração, a gente tem aquele pensamento de que, eu penso, mando para o universo e o universo me responde. Não é isso que é vendido? Quem aqui já ouviu falar sobre a lei da atração? Qual é o pensamento que vocês têm sobre a lei da atração? Coloca aqui para mim, compartilha aqui comigo. Kari, pode passar. Ninguém? Vamos lá. Quando a gente está falando lei da atração, no final das contas, é tudo aquilo que eu atraio energeticamente, tá? Valeu, boa, Vivi. Pois muito bem. Independente de você acreditar ou não, a Vivi, ela acredita. Não sei se as outras pessoas, elas também, não sei se as outras meninas também acreditam. Mas vamos lá. A lei da atração, no final das contas, é energia, pura e simplesmente. Lei da atração, ela vai responder os seus sentimentos. Então, se você é uma pessoa que todo dia agradece, você vai receber mais coisas para agradecer. Se você é uma pessoa que só reclama, você vai receber mais coisas para reclamar. Se você é aquela pessoa apática, mais situações de apatia vai surgir para você. Por quê? O universo, ele não consegue entender o famoso não. Como é que é isso? Como isso acontece? Ele não está entendendo se o seu campo energético ele é positivo ou negativo. Ele só entende o campo energético. E ele vê que você só vibra naquele campo, ou na maioria das vezes você está vibrando naquele campo. E o que acontece? Você vai atrair mais daquele campo. Então, se você é uma pessoa que tem medo, por exemplo, de assalto, né? Vamos trazer aqui um exemplo. Quanto mais você pensa no assalto, a probabilidade de você ser assaltado é muito grande. Então, você gera um fluxo para que isso aconteça. Você está gerando uma prosperidade dentro dessa energia. Tá claro aqui, meus amores? Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Sim, não, talvez. Isaura, não estou entendendo nada. Compartilha aqui comigo para que a gente possa dar continuidade. Preciso ouvir vocês. Se quiserem, podem abrir o microfone e falar comigo, tá? Fiquem tranquilas em relação a isso. Exatamente, Vivi. A gente precisa estar prestando atenção nos nossos pensamentos. Não só nos nossos pensamentos, mas na nossa energia como um todo. Exatamente. Semelhante atrai semelhantes. Agora, eu tenho certeza que vocês também já ouviram falar que os opostos se atraem. Já ouviram isso? Quando a gente fala sobre essa questão de que os opostos se atraem, a gente está falando de que eu preciso do outro. Então, se eu me sinto vítima, se eu vibro no vitimismo, eu preciso de um carrasco. Por isso que os opostos se atraem. Porque eles estão vibrando na mesma frequência. Eu, como carrasco, preciso de uma vítima. Eu, como vítima, preciso de um carrasco. Tá claro isso aqui? Por isso que a gente fala sobre essa questão de que os opostos se atraem. Se eu sou uma pessoa que sou dominadora, eu preciso de um dominado. Perceba que por isso que a gente fala que dois bicudos não se beijam. Quando a gente está na mesma frequência, a coisa acaba trazendo complicações. Vamos lá, no tipo do seguinte, se eu sou uma dominadora e eu estou tentando dominar uma outra pessoa que é dominadora, a gente não vai conseguir se encaixar. A gente sempre vai estar brigando. Então, vai ter momentos em que você, dentro do seu campo de trabalho, você também vai ter pessoas com quem você vai se chocar o tempo inteiro. Por quê? Porque vocês estão vibrando em energias diferentes, porque vocês estão querendo ou dominar ou ser dominados, ou porque vocês estão vibrando, por exemplo, na escassez, e com mais outro de escassez vai dar mais problema. Às vezes pode acontecer de você viver muito o pessimismo e você está trabalhando com uma pessoa que é muito otimista. Neste caso aqui, vocês estão vibrando em energias completamente diferentes. Então, não vai se casar. Porque se você for uma pessoa que é muito otimista e está vivenciando com uma pessoa pessimista, você vai achar que essa pessoa é muito chata.
e vice-versa. Vocês já ouviram falar também que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Já ouviram falar isso? Isso significa que a gente está na mesma vibe que essas pessoas. Então, se eu estou vibrando com pessoas que são positivas, pessoas que estão caminhando no mesmo campo que eu vou caminhar um pouco mais, eu vou evoluir mais, eu vou aprender mais com essas pessoas. Né? Quando eu estou vibrando de uma maneira muito baixa, eu começo a atrair pessoas que também estão vibrando numa energia muito mais baixa. Tá? Isso aqui não está seguindo, isso aqui é espiritualidade, ok? Então, hoje, pare e analise, e é verdade. Então, pare e analise quem são as pessoas que estão próximas de você hoje. Quem é que você atrai hoje? Aí você pode chegar para mim e dizer assim, Isaura, eu só atraio pobre. Então, significa que eu sou pobre? Não necessariamente. Mas aí vem a pergunta, como é a mentalidade dessas pessoas, quando a gente está falando sobre isso? Né? O famoso mindset. Quem é esse mindset que a gente tem? Pode acontecer que esse mindset seja daquela pessoa que acha que tudo não flui, que tudo é complicado, que tudo não dá certo, e que etc, etc, etc. Essa pessoa ela não vai evoluir porque ela tem uma limitação energética. E está tudo bem. O problema é, se você está convivendo com muita gente com essa mesma mentalidade, com essa mesma limitação energética, a probabilidade de você ter essa limitação também é muito grande. E aí, quando você diz, não, é possível, é possível, é possível, é possível, e você ultrapassa, você vai ser a metida, você vai ser a arrogante, você vai ser aquela pessoa que não está no métier, você vai ser excluída. Por quê? Porque o seu campo energético está diferente daquelas pessoas com quem você está próximo. Tá claro isso aqui, meus amores? Não é ser pobre, não é porque eu estou com pessoas que são pobres. Eu estou com pessoas que têm mentalidade, como eu posso dizer assim, limitada. Exatamente. A influência da vibração energética influencia muito. Eu não sei se vocês já viram um filme, que é o menino que, acho que é o menino que inventou o vento. É algo assim. Não lembro agora o nome do filme. Fala de um garoto que ele criou, né? Ele tinha uma facilidade muito grande com tecnologia, um engenheiro elétrico, vamos colocar assim. Ele tinha essa mentalidade desde pequeno, ele sabia consertar, ele aprendeu olhando como é que conserta rádios e etc. E ele começou a perceber que ele tinha essa possibilidade de criar um moinho de vento na comunidade em que ele vivia. Né? E aí, o que acontece? Parem para você perceber de que ele, realmente, ele foi resiliente, o garoto foi resiliente, mas vocês percebem que quem limita ele é o pai? O pai limita ele. Mas não é porque o pai não gosta dele, não é porque o pai não acredita nele, não é por isso, é porque o pai é limitado. Ele não tem essa visão de mundo, ele não tem essa percepção de que pode a coisa acontecer a mais. Não é porque ele é ruim, é porque ele simplesmente ele acredita literalmente, aí vem a questão das crenças, ele acredita realmente piamente que ele não pode ultrapassar aquele campo, que eles não têm condição de passar aquilo, ele não consegue enxergar um outro mundo, eles não conseguem enxergar essa evolução. Tá claro isso aqui, gente? Exatamente. Cadê aqui? O pai tem crenças exatamente, Amanda. O pai tem crenças limitantes, mas não é somente crenças limitantes, é que ele, pela realidade que ele tem, pelo convívio das pessoas que ele tem, ele nunca vai acreditar que aquela pessoa tem, que o filho dele tem possibilidade de ser maior. Não é má fé na criança, é porque ele realmente
não consegue visualizar. E, às vezes, em muitos momentos, a gente está junto de pessoas que têm essa mesma crença, com essa mesma mentalidade. E aí você percebe que o seu negócio, ele não flui. Você percebe que o seu negócio não vai para frente. Por quê? Porque você cria uma expectativa com as pessoas que estão ao seu redor. Foi uma coisa que me doeu muito, foi descobrir que os meus melhores amigos não seriam as pessoas que iriam me confirmar, que iriam curtir meus posts, que iriam curtir as minhas palestras, que iriam estar comigo nesse momento. Foi doloroso eu perceber isso. E foi mais doloroso ainda quando as pessoas disseram, olha, você está querendo mais do que pode. Não é que eu estava querendo ser mais do que eu podia, é porque essas pessoas, elas estavam limitadas dentro da energia delas, e eu era uma pessoa fora da curva para aquele grupo. Eu tive que sair dali, conhecer novas pessoas, conhecer novas energias, para que eu pudesse evoluir mais. É por isso que a gente fala que quando você é a mais sabichona da turma, você não aprende mais nada. Você precisa buscar uma pessoa que tem conhecimento maior do que o seu, para que você possa evoluir. Porque senão você fica parada. Então, são situações como a que a gente tem hoje, por exemplo, o Portal das Empreendedoras, é que vai fazer com que a gente tenha um campo energético muito mais avançado. A gente vai ter uma evolução muito maior. Por quê? Porque, primeiro, estamos no mesmo barco, todas aqui são empreendedoras. Segundo, um pensamento que a Amanda teve, que compartilha com a gente, amplia os nossos horizontes, amplia a nossa visão de mundo. Uma coisa que a Karina ela vai trazer, que vai fazer com que eu tenha uma percepção diferente das coisas que estão acontecendo. Vivi pode chegar aqui e trazer uma novidade, compartilhando com a gente, que vai fazer com que o meu negócio evolua. Porque a gente está no mesmo barco, a gente está na mesma energia, a gente está caminhando para o mesmo lugar. E cada uma de nós tem uma energia, uma comunicação, uma visão diferente de mundo, e que isso vai agregar. Isso é prosperidade. Não é somente saber se no final do mês eu estou pagando as minhas contas. Inxalá, a gente precisa disso. É claro que a gente precisa, obviamente, no final do mês estar pagando nossas contas. A gente realmente precisa que o dinheiro ele entre na nossa carteira. Mas, se eu não tenho energeticamente isso próspero, se eu não tenho isso programado, se eu não tenho como trazer fluxo financeiro para a minha vida, eu não vou conseguir nada. E aí eu volto sobre a questão. Eu preciso estar conectada comigo mesma para que as coisas elas possam acontecer. Se aquele garoto do filme, ele não acreditasse nele, se ele não soubesse que era possível, nunca iria existir um moinho de vento naquela comunidade, naquela aldeia. Por quê? Porque as próprias pessoas que estavam próximas dele limitaram ele naquele caminho, naquele lugar. Então, aí vem aquela pergunta muito importante. Como é que está seu negócio hoje? Quem limita hoje o seu negócio? Qual é a crença maior que faz com que seu negócio não evolua, não flua? O que está faltando para você hoje? Com isso, eu quero trazer para vocês algumas práticas espirituais que vocês podem fazer para cultivar essa prosperidade. A primeira são as afirmações positivas. Pode passar, Kari. Tá? As afirmações positivas são frases que eu vou estar sempre falando para mim mesma. Então, eu sou linda, eu sou bonita, eu sou maravilhosa, eu sou uma excelente vendedora, e eu vou estar repetindo isso o tempo inteiro, tá? Só que a gente não pode ficar somente nessas frases. Eu preciso acreditar que essas frases elas estão conectadas com o meu campo energético, tá? Por quê? O nosso cérebro, ele é extremamente inteligente. E no nosso cérebro, ele vai entender o seguinte, se eu disser que eu sou uma mulher extremamente rica, ele vai dizer, meu amor, não tem dinheiro na sua carteira, não. Acho que
vai por aí não, acho que não rola não. O que vai acontecer? Esse dinheiro ele começa a ser trancado. Por quê? Porque eu estou pensando de que, na verdade, eu não tenho dinheiro. Inconscientemente vai aparecer aquele buraco que eu falei um pouco mais cedo. E dentro desse buraco eu vou sempre estar olhando para o buraco. Então, eu não posso dizer que eu estou sempre, que eu sou uma mulher rica, se racionalmente isso não está acontecendo. Quais são as melhores frases? Eu estou em caminho de, eu estou em busca de, minha vida, eu me sinto confortável quando minha vida começa a ter isso aqui. Então, eu começo a abrir meu leque, mostrando que eu estou em processo, eu estou no progresso. Então, essas são as frases que vocês vão estar utilizando, que vão fazer com que você se sinta mais forte, mais confortável. Vocês vão perceber como a vida de vocês vai se tornar muito mais interessante nesse sentido, tá? Então, ao repetir essas afirmações que refletem o nosso objetivo e as aspirações, estamos reforçando crenças positivas sobre nós mesmos e nosso potencial. Então, as afirmações positivas, elas têm que funcionar dessa forma, fazer com que a nossa mente, o nosso pensamento, ele flua da melhor e mais elevada maneira. Tá claro aqui, meus amores? Tudo certinho? Sim, não, talvez. Estou indo muito rápido. Estou indo muito devagar. Isaura, não estou entendendo nada. Tá tudo ok? Belezinha? Perfeito. Ai, gente, que lindo! Adorei essas mãozinhas. Vamos lá. Que ótimo. Então, vamos lá. Outra prática que a gente precisa é gratidão. E a gente, às vezes, acha que gratidão é somente dizer, ai, Senhor, eu sou grato por isso, por aquilo, tudo. Não. Gratidão é algo muito mais profundo, é uma energia cósmica muito mais profunda e que às vezes a gente não dá muita importância. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gratidão ela é um papel apenas religioso, né? Do tipo, eu me sinto bem com isso aqui, então tá tudo certo. Não é bem por aí. Vamos entender basicamente o que é gratidão, tá? Gratidão é quando eu me sinto agradecida por algo que aconteceu na minha vida, mas eu tenho um resultado por isso. Vamos lá, de novo. Gratidão é quando eu me sinto agradecida por um resultado que aconteceu por isso. Então, vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu fui roubada. Nossa, eu vou agradecer porque eu fui roubada, Isaura? Você vai agradecer porque a sua vida foi poupada. O famoso vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Cara, eu perdi o ônibus. Você tem duas escolhas. Ou reclamar, porque você não conseguiu chegar mais cedo, e ficar martirizando aquela raiva de, puxa, eu não consegui chegar, que raiva, o ônibus acabou de sair, que não sei o quê. Olha a vibração que você está, e você vai se conectando a essa vibração. Ou você fala assim, gratidão, Senhor. Por alguma razão, eu fui liberta de alguma situação, eu fui liberada de alguma situação. Então, essa gratidão é quando você realmente agradece por tudo aquilo que aconteceu. É um aprendizado que você introduz no seu dia a dia, tá? Não é somente o caso, ai, obrigada, ai, que lindo, ai, gratidão. Não é uma palavra que você vai estar falando por falar. Gratidão é algo que é sentido. Eu preciso sentir que eu sou grata por aquilo ali. Tá? Tem uma passagem bíblica que fala sobre os talentos. Quem é aqui religiosa, que tem conhecimento da Bíblia, fale aqui um pouquinho aqui para mim. Eu realmente não sou muito religiosa, não tenho esse conhecimento muito aprofundado da Bíblia, mas essa passagem, né, que é uma passagem que fala sobre os talentos, né, que o rei ele divide esses talentos com os seus servos ou com os filhos. Agora estou meio na dúvida, que fala sobre o seguinte: ele dá um talento para uma pessoa, dá 2 talentos para uma outra pessoa e 3 talentos para uma terceira pessoa. Então, essa pessoa que recebeu um único talento, ele esconde
né? O rei, ele vai viajar, passa muito tempo fora, quando ele retorna, a pessoa que pegou aquele um talento que tinha escondido, devolve para o rei fala que ele não recebeu, ele não recebe de volta, né, aquele dinheiro. A segunda pessoa, ela vai, pega um talento, ela divide o talento, né, um ela guarda e o outro ela, né, vai, faz com que aquele talento seja melhorado, seja evoluído, né, consegue investir e receber mais, e ele recebe de volta, e aí ele traz para o rei e fala, ó, tá aqui o que o senhor me deu, mas um deles eu investi e ganhei um pouquinho a mais. Parabéns, ele recebe de volta os 2 talentos e o que ele ganhou fica com ele. O outro não, ele pegou os 3 e investiu 100%, ampliou, engrandeceu e tal, tal. E o rei vai não só dar a ele, né, os talentos que ele conseguiu, né, evoluir, como também aqueles que ele já havia ganho. Quando a gente transforma aquele talento em... Ai, meu Deus, me perdi aqui. Quando a gente está falando sobre essa questão do talento, né, que a gente vai visualizar essa questão do talento e a gente troca por gratidão, a gente vai começando a perceber como é que a energia ela funciona. Quanto mais grata eu sou, mais gratidão eu recebo. Quanto menos grata eu sou, menos gratidão eu recebo. Então, quando a gente está falando sobre essa questão de ser ou não ser grato, a gente está falando nesse sentido. Eu preciso ser grata por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu preciso ser grata pelos filhos que eu tenho, preciso ser grata pela empresa que eu construí, eu preciso ser grata pelos talentos que eu tenho. E aí vem aquela situação, se eu não me sinto confortável naquilo que eu faço, como é que eu vou ser grata? Se eu estou vivenciando uma realidade que não é a minha, não é aquilo que eu gosto, como é que eu vou me sentir grata? Como é que eu vou gerar uma energia positiva para cultivar a prosperidade? Nos permite reconhecer e apreciar as bênçãos presentes em nossa vida, independente da sua forma ou tamanho. Eu não preciso ter muitos amigos para ser grato. Eu só preciso ter aqueles amigos que realmente vão fazer uma diferença enorme na minha vida. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês, gente? Sim, não, talvez. A gente se sente muito melhor quando pratica a gratidão diariamente. Verdade. Todos os dias, agradeça por você estar, por você respirar, por você acordar, por você ter os seus membros todos funcionando, por você falar, por você ouvir. Eu tenho certeza que muitas vezes a gente reclama de barriga cheia. Tem pessoas que têm muito menos que a gente e às vezes é muito mais grato e tem uma vida muito mais feliz do que a nossa. Exatamente, Amanda, faz uma diferença enorme no ambiente. Quando você está feliz, e a gratidão traz essa felicidade. Então, quanto mais você for grata, quanto mais você vivenciar essa sensação de gratidão, mais você vai ter positividade na sua vida. Lembre-se que a lei da atração é sobre energia. A lei da atração é energia. Se a minha energia ela é positiva, eu vou ter situações positivas na minha vida, tá? Outra situação que a gente precisa também vivenciar e trazer para a nossa realidade é a meditação, tá? O que é meditar, no final das contas? Meditar, eu preciso ficar numa posição de lótus, A1, A2, A3, A4? Não, não necessariamente é isso. Existe o Mindfulness, Mindfulness, que é a atenção plena. Então, naquele momento em que eu respiro profundamente 3 vezes, que eu sinto o meu pé no chão, que eu sinto o vento batendo no meu rosto, que eu sinto o cheiro de mar, ou sinto o cheiro de terra, ou eu sinto o ambiente em que eu estou. O momento em que eu estou sentada, eu sinto como é que o meu corpo reage ao local onde eu estou sentada. Se eu sinto frio, se eu sinto calor, aquele momento presente é uma forma de meditação. Existem meditações guiadas,
que vai fazer com que você relaxe, que você respire melhor, né? Então, esses momentos são momentos, inclusive, para você trazer relaxamento para a sua vida. Então, quando eu estou muito agitada, quando eu estou numa energia muito complicada, quando eu estou numa situação muito complexa, o que eu preciso fazer? Respire profundamente 3 vezes, porque não é pelo outro, é por você. Quando você entender que você não faz as coisas pela outra pessoa, mas você faz por você, você vai ver que a sua vida ela é completamente diferente. É sobre você, não é sobre o outro. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Então, ao praticar a meditação regularmente, podemos reduzir estresse, podemos aumentar a nossa capacidade de foco e tomar decisões muito mais conscientes, porque é sobre isso. É sobre nosso campo energético. É sobre nós. Não é sobre o outro. O meu trabalho ele só vai poder ser bem realizado se eu estiver bem. Novamente eu volto. Se eu não estou bem, eu não consigo fazer um bom trabalho. E se eu não faço um bom trabalho, eu não sou próspera. Não importa. Não tem como. Eu preciso entender. Por que fulano me tira do sério? É porque eu me conecto com a energia dele. Porque se fulano abre a boca, eu já tenho vontade de agredir, dá vontade de ir lá no pescoço dessa pessoa. Porque eu me conecto com aquela energia. A pergunta é, por que você se conecta? Por que isso te tira do sério? Às vezes a gente nem sabe. E é real, às vezes pode acontecer mesmo. Cara, eu não sei por quê, mas eu não gosto de fulano. Fulano me tira do sério. É só fulano falar que eu fico nervosa. Mas é importante que eu tenha esse momento a atenção plena. Eu preciso ter esse momento comigo mesma para entender por que fulano me tira do sério. A partir do momento que eu entendo o porquê que fulano me tira do sério, e a partir do momento que eu me desconecto dessa energia, a paz volta, a tranquilidade acontece. E isso faz com que eu viva uma vida mais leve, mais fluida, mais tranquila. Eu consigo vivenciar uma realidade muito melhor, tá? E, por fim, eu trouxe aqui uma outra forma que a gente pode também utilizar de uma das práticas, né, espirituais em relação à nossa prosperidade, que é a visualização criativa. O que significa isso? Visualização criativa é quando eu simplesmente imagino uma coisa acontecendo. É quando eu, entre aspas, prevejo uma situação. Tá? Então, ao visualizar nossos objetivos de forma vívida e detalhada, estamos enviando sinais poderosos ao universo sobre o que desejamos atrair para nossas vidas. Só que o que acontece? Isso aqui é prática de lei da atração, tá? Mentalizar e trazer com que isso venha para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Só que a gente precisa entender uma coisa muito, 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 muito importante. Não basta só visualizar e cruzar os braços. Eu preciso fazer ele acontecer. Hoje, na atividade que eu trouxe para vocês, na terceira etapa, eu falei sobre a questão da gente fazer um plano de ação. Eu preciso agir. Então, esse plano de ação são pequenas ações que eu preciso fazer para que o universo ele entre no fluxo e ele me traga aquilo que eu preciso. Então, vamos trazer um exemplo. Acho que, não sei se a maioria aqui já leu ou já assistiu o filme O Segredo, né, que no caso é um documentário, né, na verdade é mais uma transcrição do livro, né, ou melhor, o livro é uma transcrição do documentário O Segredo. O que eles falam sobre isso? Faça uma visualização criativa, sinta o cheiro do carro, pense que você está dirigindo, sinta o vento bater no seu rosto, e tá. Quanto mais energia você movimentar nessa visualização, mais você vai atrair isso para você. Tá claro até aqui? Belezinha? Isso acontece, Isaura? Sim. Mas se você não tem nem carteira de habilitação, se você nunca foi nem numa concessionária para tocar em um carro, se você não sabe nem que tipo de carro você quer, se você nunca pesquisou, nunca fez uma pesquisa de mercado, se você nunca nem entrou
em um consórcio para comprar um carro, como é que esse carro vai chegar até você? Aí você pode me dizer, Isaura, existem 1000 possibilidades para esse carro chegar para mim. Verdade, você pode até ganhar esse carro numa rifa, mas até para você ganhar esse carro numa rifa, você tem que estar participando da rifa. Está fazendo sentido aqui? É esse o agir, é esse o trazer o que a gente chama de lei do trabalho. Se eu não trago esse princípio da lei do trabalho, eu não vou conseguir esse carro. Se eu quiser, por exemplo, ganhar na loteria, eu preciso ir na lotérica comprar pelo menos um bilhete. Eu preciso fazer eu preciso fazer minha pezinha lá na lotérica para eu poder ganhar na loteria. Se eu não faço essa ação, como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou fazer as coisas acontecerem? Claro, aqui, meus amores. Olha que lindo. É isso, é vivenciar mesmo. Nesse momento em que você se sente perfeito, perfeito. É isso aí, Vivi. No momento em que você tem essa possibilidade de vivenciar, né, sentando no carro, no Porsche, se sentindo parte integrante daquilo ali, né, existe a técnica de venda que a gente sabe, né, somos aqui, todos nós somos empreendedoras, nós sabemos que existe essa técnica de vendas, mas existe também aquela situação do gratidão, Senhor, por eu estar aqui. Olha como você já se conecta muito mais com essa energia. Olha como a possibilidade desse carro vir até você. E a partir dali, você vai começando a dizer, como é que eu posso fazer para que esse Porsche ele seja realmente meu? Quais ações eu posso fazer? Quais atitudes eu posso tomar a partir de agora? É óbvio que pode acontecer de você não ter, né, sei lá, 1 milhão, 2 milhões hoje para você ir lá e pagar num Porsche e ele está na sua garagem. Mas a pergunta é, o que você pode fazer? Qual o primeiro passo que você pode fazer hoje em relação a esse Porsche? Ah, eu posso, sei lá, exemplo, eu posso começar a fazer uma vaquinha ou uma poupança, né, sei lá, todo mês R$ 10 eu vou estar colocando lá para que esse Porsche ele seja meu. Perceba que todo mês você está mentalizando esse Porsche, todo mês você está agradecendo a Deus pela oportunidade que você tem de botar R$ 10 na sua poupança para que você tenha esse Porsche. E aí o universo ele vai chegar e vai dizer assim, pô, ela já está fazendo a parte dela, está na hora de eu fazer a minha. É nesse momento que você vai ver que o movimento vai começar a acontecer. Vai acontecer de pessoas vão te convidar para você sentar no Porsche. Vai ter momentos em que você vai começar a vivenciar uma realidade com pessoas que têm Porsche. Você vai começar a perceber que essas conexões elas começam a acontecer direcionadas ao Porsche. Por quê? Porque mentalmente você está se conectando com essa energia. Mentalmente você está gerando um foco naquilo ali. E por isso que as coisas elas vão começando a acontecer. É esse fluxo que a gente chama de prosperidade. Então, não adianta eu querer que o meu negócio dê certo, que a minha empresa ela evolua, se eu fico parada com os braços cruzados. Não, eu preciso agir, eu preciso fazer com que isso aconteça. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e esperar que o cliente chegue até mim. O cliente ele não vai saber nem que eu existo, gente. Se eu não fizer um anúncio, se eu não botar a boca no trombone e dizer, ó, gente, ó, oi, tudo bem? Oi, tô aqui. Não vai acontecer, não vai rolar. Então, por isso que essa movimentação ela precisa acontecer. Entende? É nessa situação que as coisas elas começam a fluir. Deixa eu ver aqui. Vivi colocou um vendedor ambulante, entrou no ônibus e falou quem vai me ajudar a comprar minha BMW. É isso aí. É nesse sentido. E se ele tiver, sim, todos os dias falando sobre isso, todos os dias ele se conectando com isso, a probabilidade de ele ganhar uma BMW é muito alta. Enquanto eu fico reclamando de que nada, ele nunca vai ganhar uma... Tá vendo que ele não vai ganhar uma BMW? Ele vai lá e consegue. Não sei se todo mundo lembra, mas Silvio Santos era camelô. Quando a gente fala sobre essa questão de merecimento, a gente precisa entender também essa situação. Merecimento não é somente porque a pessoa foi lá, fez e se esforçou e conseguiu. Não, tem muita gente que se esforça e não consegue. Por quê? Não é só
o se esforçar. Não é só o trabalho, é você estar conectado energeticamente naquilo para ver se aquilo vai fluir ou não. Então, quando a gente fala sobre crenças limitantes, agora aqui eu vou criar um bloqueio com todos os coaches que estão aqui, as coaches que estão aqui comigo. Quando eu falo sobre crença limitante, eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, crença limitante significa que você está limitado naquilo ali. Então, se você é uma mulher rica e poderosa, se você tem essa crença, ela vai te limitar a ser rica e poderosa. Ai, Zara, mas eu perdi todo o meu dinheiro. Mas se você tem se você tem essa crença limitante de que você é rica e poderosa, para que você ganhe dinheiro de novo, ó, é daqui para ali. Tá claro aqui, meus amores? Ele ainda disse que quem comprasse, ele levaria para passear. Olha que coisa boa! Se ele for gatinho, talvez a gente não converse. Vamos lá. Então, eu vou deixar aqui com vocês uma atividade, né, para a gente interagir, tá? Eu gostaria que cada uma de vocês compartilhasse uma prática espiritual que ajuda a se sentir mais conectada com a prosperidade além do dinheiro. Depois de tudo que eu conversei com vocês, quais seriam essas atividades que vocês poderiam fazer, ou que vocês acham que para vocês funcionam, que faz com que vocês se conectem com essa espiritualidade, que conectem com vocês a sua energia? Compartilhem aqui comigo. Melhor, vou fazer melhor. Como a gente já está bem no nosso limite da aula, espero que vocês estejam gostando, a gente está muito no limite da aula, eu quero que vocês levem essa atividade lá para o grupo, tá? Eu vou abrir o grupo, vou deixar o grupo aberto aproximadamente 30 minutos, e eu quero que vocês compartilhem as atividades espirituais que vocês fazem lá no grupo. Ninguém vai entender nada, tá? Só para quem assistiu a aula que vai entender, mas aí a gente vai fazer essa interação lá, eu vou deixar o grupo aberto, tá bom? Durante 30 minutinhos, e aí vocês compartilham lá comigo, tá ok? E aí eu também vou estar conversando com vocês por lá. Tá? Só para a gente ir concluindo, lembre-se que a idade está enraizada em nossa conexão espiritual e em nossa capacidade de cultivar uma mentalidade de abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente realmente é próspera, a gente está enraizada com a nossa conexão espiritual. Se a minha conexão espiritual ela está dispersa, a minha prosperidade também está dispersa. Se eu estou conectada energeticamente com a minha felicidade, com a minha gratidão, as coisas vão fluir de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais charmosas, as coisas vão acontecer da melhor e mais elevada maneira. Então, isso é que eu queria compartilhar com vocês. Kari, pode passar a próxima. E só para a gente concluir aqui, vamos entender o que a gente falou hoje, né? O que a gente compartilhou hoje. Então, a espiritualidade próspera ensina que a verdadeira abundância vai além do dinheiro, abrangendo aspectos emocionais, espirituais e relacionais. Espero ter trazido isso, deixado isso muito claro. Práticas como meditação, gratidão, visualização e afirmações fortalecem a nossa prosperidade. Então, quanto mais eu me dedico a mim, quanto mais eu dedico ao meu autoconhecimento, mais eu estou conectada à minha energia, à minha espiritualidade, e automaticamente eu consigo trazer mais fluxos financeiros, fluxos emocionais, fluxos relacionais e etc. Então, eu aumento a minha capacidade de produzir e prosperar, né? Aumentando também a possibilidade de abundância. Tá? Quanto mais eu interajo com essas práticas, eu vou desenvolvendo uma mentalidade de abundância, porque aí a gente já não está falando mais somente do criar fluxos, eu estou ampliando esses fluxos, tá? E a verdadeira prosperidade está na conexão espiritual e na prática constante de gratidão e positividade. Como foi para vocês esse encontro? Como foi essa conexão com vocês? Me conte. Foi legal? Não foi? Ai, maravilhoso. Ai, que lindo. E aí, vocês gostaram, não gostaram? Como é que foi? Conte-me. Gratidão também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado.
essa aula vai ficar disponível, acho que 24 horas, né, Kari? Como é que vai ser, como é o processo? Oi, turma. Então, né? Esse portal das empreendedoras aí arrasando com essas mentoras. Antes de orientar vocês em relação ao consumo, né, do nosso material, quero agradecer a Isaura mais uma vez pela parceria de sempre, pelo conteúdo top. Estava aqui só fervendo aqui o cabeção. Hoje ela deu um show no grupo. Chega aqui um outro complemento desse realmente muito bom. A aula, gente, eu vou deixar gravada por 24 horas, gravada não, gravada ela já está, né? Eu vou deixar ela disponível por 24 horas, tá? Para quem quiser ter acesso ao replay. Depois disso, ela sai do ar e aí ela fica disponível na nossa comunidade de alunos, que vai ser reaberta em breve, tá? E aí, além dessas aulas que a gente está promovendo aqui dentro do grupo VIP, a gente também vai ter outros materiais, mas daqui para lá a gente vai conversar, não é para agora. Aproveitem os encontros da gente aqui, aproveitem as oportunidades de tirar dúvida, fazer network, né? Perguntar sobre curiosidades a respeito dos temas, das especialidades das mentoras. E, é claro, tomem nota de tudo, participem ao máximo que vocês puderem, porque a gente está promovendo muito esse movimento com o intuito de troca, né? De entrega, de colaboração, de capacitação. Então, é muito bom quando vocês comparecem. O ao vivo tem sempre um gostinho mais especial, né? Porque a gente consegue também ouvir vocês ali no mesmo instante, dar um feedback na hora, interagir nos comentários, então isso enriquece muito. Então, tenho só que agradecer, né, a Isaura e a todas vocês que estão aqui com a gente agora, ainda chegando quase às 21 horas. Deixo mais esse tempinho aí de 5 minutos para vocês tirarem dúvida, fazer perguntas, comentários, acrescentarem alguma coisa. Isaura, como disse, vai abrir o grupo para vocês também fazerem lá o exercício. Eu mesmo vou deixar o meu lá. E também vou deixar um link para que vocês possam preencher uma pesquisa sobre essa aula de hoje e, claro, sugerir alguns outros temas que vocês querem ver aqui nas nossas aulas, no nosso grupo VIP, tá certo? Então, Isaura, mais uma vez, obrigada. Turma, obrigada. Fiquem com Deus e uma boa noite a todas. Deixo aí esse finalzinho para vocês compartilharem o que se sentirem à vontade, tá? Podem perguntar, se quiserem, podem abrir o microfone, tá? Acho que estão guardando para entregar lá no grupo, né, Isaura? Atividade, né? Porque tá todo mundo quietinho. Vamos, meu povo. A Vivi já falando aí, ó. Deixa eu ver, Vivi botou aqui.